Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero ler para você aqui um texto em Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante, que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Nós estamos vivendo um momento de tribulação, algo que atingiu a todos nós. E já que não dá pra gente fazer muita coisa com relação a essa provação, a essa tribulação, nós precisamos nos agarrar nesse conselho do apóstolo Paulo. É interessante porque ele usa o termo nós nos gloriamos nas tribulações. Em outras traduções, você vai encontrar o termo nós devemos nos alegrar nas tribulações. E é uma coisa louca, porque como é que nós vamos nos alegrar quando somos provados? Como é que nós vamos nos alegrar diante das adversidades? Como é que é possível a gente se alegrar diante de um conflito, diante de um problema, diante do caos? Como é possível? De fato, o que Paulo está nos ensinando aqui pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, o que ele nos ensina é que nós devemos extrair lições poderosas dessas provações. E esse texto aqui fala de 3 frutos produzidos pela tribulação. Primeiro, perseverança. Segundo, experiência. E terceiro, esperança. São coisas que muitas vezes num dia a dia comum a gente talvez não aprenda a colocar em prática. Mas diante da tribulação, nós aprendemos a perseverar. Diante da tribulação, nós adquirimos experiência. E, sobretudo, a provação ela produz em nós esperança. Humanamente falando, eu sei que é difícil a gente se alegrar durante a provação. Eu sei que é difícil a gente olhar com olhos de positividade, de expectativas boas. Mas o fato é que a tribulação ela produz coisas boas na nossa vida. Depois que tudo isso passar, as lições ficarão. Depois que tudo isso passar, eu tenho certeza que todos nós seremos melhores. Eu tenho certeza que todos nós que entendermos que o fruto da provação é um fruto bom, a nossa vida jamais será igual. Nós sairemos mais fortes. Nós sairemos dessa situação com muito mais perseverança. Quando vierem outras dificuldades, quando vierem outras adversidades, eu tenho certeza que a gente não vai pensar em desistir. A gente vai se lembrar dessa tribulação e a gente vai dizer, se eu passei por aquilo, se eu venci aquela situação, eu vou vencer também essa. Se Deus me trouxe até aqui, se Deus foi comigo durante todo esse tempo, então eu vou vencer. Então, essa perseverança, ela vai ficar em nossos corações. Ela não vai mais sair da nossa vida. Perseverar não é só suportar durante um tempo, mas perseverar é ir até o fim. É aguentar até as últimas consequências. E toda pessoa que aprende a perseverar se torna uma pessoa vitoriosa. Mas aí tem um outro fruto que é fantástico, que é o fruto da experiência. Experiência tem a ver com maturidade. Quanto mais experiência a gente tem, significa que a gente está amadurecendo, que a gente está avançando, que a gente está crescendo. E a provação, a tribulação, ela produz em nós essa experiência. Mas experiência para quê? Sobretudo para aprender a suportar. Essa nossa geração de jovens e adolescentes, é claro que com alguma exceção, é uma geração que não suporta muita coisa. Eu sou de uma época onde a gente era incentivado pelos pais, pelos avós, pelos professores, pelos mais velhos a suportar as coisas, a aprender com as perdas, a aprender com as adversidades. Mas hoje, infelizmente, há uma geração de jovens e adolescentes que não suportam as mínimas coisas, que não suportam as mínimas adversidades. E sabe o que acontece? Quando você não tem a experiência de passar por situações difíceis, quando vem uma situação que de fato é muito mais séria, a pessoa fica sem chão, a pessoa desiste, a pessoa não consegue ir além, não consegue enfrentar. É por isso que a tribulação ela é boa. É por isso que a provação é boa, porque ela produz essa experiência. Ela produz maturidade. Ela produz capacidade para suportar. E por falar nisso, há um texto aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado o homem, a pessoa, a mulher, o homem, a pessoa que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurada a pessoa que suporta
suporta a provação. O que o apóstolo Tiago está dizendo é que depois da provação vem a recompensa. Sabe aquele ditado popular que diz que depois da tempestade vem a bonança? Inclusive tem um versículo bíblico que não está exatamente escrito dessa forma, mas fala isso, que depois de uma tempestade vem sim um tempo de bonança. O autor desse ditado popular, na verdade, ele parafraseou um texto bíblico, porque depois da tempestade vem a bonança. Nenhuma tribulação dura para sempre. Nenhum problema dura para sempre. Tudo passa. Tudo passa. Então essa provação, essa tribulação que nós estamos passando, que você talvez esteja passando não só esse nosso caos coletivo, mas talvez você está passando pela sua luta individual, pelo seu problema individual. Eu quero dizer para você que tudo isso vai passar e vai sobrar experiência. Você vai estar muito mais forte. Você vai adquirir uma capacidade incrível de suportar as coisas. Eu falo por experiência pessoal. Eu já passei por muitas situações complicadas, difíceis, que doeram muito. Que naquela hora eu não consegui ficar feliz, ficar alegre. Por mais que eu entendesse que a palavra diz que eu tenho que me alegrar por passar pela tribulação. Mas eu sei que não é fácil. O ponto é que essa palavra é uma verdade, porque depois de cada tribulação que eu passei, eu saí mais forte. A minha capacidade de suportar as coisas aumentou. O resultado sempre foi positivo. Essa palavra é verdadeira. Paulo não está fazendo aqui um discurso de pastor, um discurso de motivação, um discurso de autoajuda. Não, ele está falando a verdade. A tribulação ela é boa, porque ela produz coisas boas. E o terceiro fruto, que talvez seja um dos mais importantes. A tribulação, ela gera em nós esperança. Esperança é a expectativa da recompensa. É a expectativa de dias melhores. É a expectativa de que essa tempestade vai passar. Que depois disso tudo, você vai ter muita história para contar. Você vai ter muita experiência e você vai poder se alegrar no Senhor, porque Ele te ajudou a vencer todas as coisas. Nós precisamos de esperança. Nós precisamos ter essa expectativa de que o amanhã vai ser melhor, de que a tribulação vai passar. O apóstolo Tiago, ele diz que depois que passa, nós somos aprovados. É apenas uma prova. Tiago está dizendo, aquele que suporta a aprovação depois de ter sido aprovado. Pense nesse momento como um teste de Deus, um teste da vida. Deus está nos provando, mas o que é mais maravilhoso é que Ele não nos prova para nos destruir. Ele nos prova para nos abençoar. Ele nos prova muitas vezes para mostrar para nós mesmos que nós somos capazes de muitas coisas, de vencer muitas adversidades, que nós podemos ir muito mais longe. A provação produz homens e mulheres fortes. A provação, ela produz pessoas capazes de enfrentar desafios para conquistar, para vencer. Então vamos tirar um pouquinho o foco do problema, vamos tirar um pouquinho o foco dessa tribulação, vamos tirar um pouquinho o foco dessa provação e vamos começar a olhar para os frutos que essa tribulação está produzindo em nós. E talvez agora, nesse momento, você não consiga perceber, porque talvez esteja doendo, talvez você esteja muito preocupado. Mas eu quero dizer para você que há esperança. Há um Deus que está no controle de todas as coisas. E se você colocar essa sua esperança, essa sua expectativa nele, tudo vai dar certo. Nenhuma tribulação vai durar para sempre. Tudo tem a sua hora marcada para começar e para terminar. Nós não sabemos, a gente sabe quando começa. Quando termina, está no calendário de Deus. A nós cabe perseverar, cabe amadurecer nesse momento, adquirir experiência e, sobretudo, ter esperança. Colocar a nossa fé nesse Deus que tem o melhor para nós, que quer o melhor para nós, que nos ama, que não quer nos destruir. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Olha que Deus maravilhoso. Ele ama você, Ele nos ama, Ele tem o melhor. Vamos suportar, como disse Tiago, vamos suportar essa tribulação, vamos suportar essa provação, porque a recompensa virá. Dias melhores virão, eu tenho certeza disso, porque Deus não é homem para mentir. As pessoas podem nos decepcionar, mas Deus jamais vai nos decepcionar.
Que essa palavra fique no seu coração, que Deus te abençoe. Se fortaleça no Senhor, fortaleça-se na palavra do Senhor, porque tudo isso vai passar e nós vamos poder celebrar mais uma vitória na presença de Deus. Que Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e, sobretudo, de compartilhar esse vídeo. Mande aí pelos seus grupos do WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos levar uma palavra de esperança para aqueles que nesse momento, mais do que nunca, precisam ser fortalecidos. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.